Oi pessoal, boa tarde. Josefa Nunes com vocês, professora da Escola Copelg de Ciências e de Biologia. Na aula de hoje, para a turma do 7º ano, ela vai ter como foco esclarecimento de dúvidas que foram enviadas pelos alunos e a discussão de algumas perguntas, de algumas questões de atividades com respostas claras, respostas discursivas, objetivas. Eu só venho deixar claro antes de começar a aula que foi selecionado algumas questões e questões que foram enviadas pelos alunos, mas que durante essa correção, que nessa aula não vai ser possível fazer a correção de todas as questões, de todas as atividades. Tem muitas questões que são respostas pessoais, e essas questões de respostas pessoais eu vou deixar para a gente debater e para a gente discutir na retomada das nossas aulas presenciais, no nosso período de retomada de conteúdo, ok? Hoje, como foco, é só explicar dúvidas rápidas e questionar algumas questões, tá bom? Dando início no capítulo 4, sobre máquinas térmicas no desenvolvimento da economia, a gente tem como princípio o quê? Que, olha só o nome do conteúdo, máquinas térmicas no desenvolvimento da economia. Máquinas térmicas são motores que são capazes de transformar a energia térmica em trabalho mecânico. Então, se a gente for parar para pensar, desde o início, lá no princípio, entre aspas, quando as primeiras máquinas térmicas elas começaram a ser produzidas, elas deram um impulso na Revolução Industrial. À medida que essas máquinas elas começaram a ser utilizadas para a produção industrial, e durante esse processo, com essa utilização de máquinas, aumentou o número de produção e reduziu a necessidade do trabalho da força humana. A gente pode citar isso também, essa questão de máquinas térmicas, nos transportes que vocês utilizam para se deslocar de um local para outro. Além dos transportes, a gente pode citar outros exemplos, como uma geladeira, que um motor, que ele aquece, ele é capaz de refrigerar alimentos, entre outros funcionamentos. Lembrando que a geladeira ela não tem um trabalho mecânico, tá? Essas máquinas térmicas, elas têm um princípio de realização de trabalho. Ela tem um eixo de funcionamento. E aqui eu trago uma imagem para vocês, dando uma recapitulada rápida, que a gente já discutiu isso na aula anterior, que a gente tem o quê? Uma máquina, esse motor, e ele recebe calor que vem de uma fonte quente, seja de uma água que esteja fervendo e liberando calor, seja de um fogo, mas recebe esse calor de uma fonte quente. Parte desse calor é utilizado para a realização do trabalho pela máquina e parte é cedido, é resfriado e é cedido. Esse calor que é cedido, ele pode ser condensado e voltar lá para o princípio da fonte que é aquecida, se fosse no caso de uma água, ou ele é liberado para o meio ambiente, tá? De forma rápida. Dentro dos tipos de combustíveis, a gente pode citar diferentes tipos de combustíveis e a gente tem as fontes de energias renováveis e as fontes de energias não renováveis, também já estudadas nos capítulos na aula anterior. As fontes de energias renováveis, a gente tem os ventos, os raios solares, a gente tem a água, não é isso? Então, a gente tem o que? Recursos hídricos, ventos, o sol, que as placas solares, elas absorvem essa luz do sol, entre alguns outros tipos que são derivados que a gente já viu na aula passada e provavelmente a gente recapitula em algumas questões. As fontes de energias não renováveis, a gente tem o quê? O petróleo, carvão, o gás natural, as usinas nucleares, com a utilização do urânio. Então, essas fontes de energias renováveis, elas são consideradas fontes de energias renováveis porque esses recursos, eles podem ser, digamos que, recolocados, eles são reproduzidos pela natureza à medida que a gente vai utilizando.
E as fontes de energias não renováveis são porque é necessário um período de tempo muito grande para que essas fontes de energia elas venham a ser reproduzidas, devolvidas pelo meio ambiente, à medida que a gente venha a usar. À medida que o petróleo ele é retirado do subsolo, ele é captado, ele é usado, a reprodução desse petróleo, a colocação desse petróleo pela natureza, ela não ocorre no mesmo período de tempo, ela não é proporcional à quantidade que é retirada, ok? Um outro questionamento que vem muito sendo discutido hoje pela conservação do meio ambiente, pelos métodos de tentar preservar e de tentar diminuir os impactos, são os biocombustíveis. O que é isso? Esses biocombustíveis, eles são, digamos que, metodologias alternativas que têm a função de diminuir os impactos que são causados pelos outros combustíveis fósseis ao meio ambiente. Dentro deles, a gente pode citar dois exemplos, o etanol e o biodiesel. O etanol, que é produzido a partir da cana-de-açúcar, e o biodiesel, que é produzido a partir da soja. Trazendo aqui, respondendo à dúvida de como acontece esse processo dessa produção desse biogás de maluna, eu trago uma imagem e peço para vocês acompanharem. Olha só, a gente tem, digamos que, um recipiente que ele vai captar os dejetos dos animais, que são produzidos pelos animais. Esses dejetos, quando eles são captados, eles vão ser misturados com água nesse recipiente. Depois de misturados com água, eles vão ser enviados, eles vão ser levados para o biodigestor. Lá dentro do biodigestor, que é um armazenamento fechado, as bactérias elas vão decompor os resíduos orgânicos. Quando elas fazem essa decomposição, que ocorre a fermentação daquele resíduo orgânico, existe a liberação de um gás. Esse gás ele é o chamado biogás. Aquela parte que não se transforma em gás e que não é decomposta, que ainda tem a atuação dessas bactérias, forma o quê? O biofertilizante. O biofertilizante ele é aproveitado para enriquecer o solo, melhorando a qualidade das plantações. E o biogás, ele pode ocorrer de duas formas. Ele pode ser utilizado para abastecer fogão ou outros aquecedores, aparelhos. Assim como ele pode ser direcionado para a geração de energia elétrica por meio de um gerador. E nesse equipamento, o biogás ele vai reagir com ar, provocando um aquecimento e, consequentemente, a pressão ela vai impulsionar o funcionamento de um motor. Esse motor também, ele vai levar essa energia produzida diretamente para as casas. Então, essa distribuição ela pode acontecer de duas formas. Ele pode ser levado direto para as casas, só que elas vão ter que ter um aparelho de transformação, ou ela pode ser levada para aquecer o motor e esse motor vem a converter esse biogás em outro tipo de energia que vai também promover o aquecimento e vai ser levada para essas casas. Promover o aquecimento, promover a produção de energia que vai ser enviada também, vai ser levada lá para as casas ou para as residências. Tá ok? Agora, iniciando as atividades, eu trago aqui questão 1 da página 53 para vocês, que diz o seguinte: as máquinas térmicas, elas têm grande importância em diferentes setores da sociedade, seja no transporte, na indústria têxtil ou na geração de energia elétrica. Explique o funcionamento básico de uma máquina térmica a vapor, incluindo o papel dos combustíveis nos processos. Então, para que vocês consigam descrever esse funcionamento, o que tem que acontecer? É preciso saber como ocorre o processo de trabalho de uma máquina térmica. Vamos voltar lá para a recapitulação. O que acontece na máquina térmica?
Elas recebem o quê? Um calor. Esse calor é nada mais nada menos do que a queima daquele combustível, vamos supor. A queima daquele combustível, ela vai fazer o quê? Ela vai promover a geração de calor. Aquele calor que é gerado, ele vai, digamos que, aquecer uma água ou motor. E aí, ao ser aquecido, se for a água, ela vai liberar calor. E esse calor ele vai impulsionar esse motor a funcionar. E assim que esse motor ele venha a funcionar, a engrenagem vinculada a este motor, ou seja, a esta máquina, ela vai se movimentar. E essa movimentação ela vai proporcionar o quê? Energia necessária para a realização de alguma tarefa. Vamos supor, por exemplo, como um carro, o aquecimento do motor, a queima daquele combustível, a utilização daquele combustível que aquece aquele motor, ela vai fazer girar, digamos que as rodas daquele carro, vai impulsionar, e aquele carro ele vem a transformar aquela energia térmica em uma energia mecânica. Da mesma forma, as máquinas que vêm a tecer fios para a produção de roupa, máquinas de tecer roupas. O aquecimento vai mover o quê? Os grampos, os tecedorzinhos, que vão trabalhar em conjunto e vão tecer aquele fio de tecido. Ok. Na questão 3 da página 56, pergunta o seguinte: por que o etanol produzido com a cana-de-açúcar pode ser considerado um combustível renovável e a gasolina, que é derivada do petróleo, não? A gente tem aqui, então, uma questão, digamos que de raciocínio lógico, de pensamento. Vamos parar e pensar. O etanol, ele é produzido pela cana-de-açúcar. Logo, a cana-de-açúcar ela pode ser replantada com frequência. Ela pode ser repostada com frequência proporcionalmente àquilo que a quantidade que é retirada. A cana-de-açúcar ela se alimenta a partir da própria fotossíntese e dos nutrientes que são colocados, que estão disponíveis no solo. Beleza. Então, por isso que ela é considerado um combustível renovável, o etanol. E a gasolina, ela é derivada do petróleo. E o petróleo, ele é mais demorado. Ele demora milhares de anos para ser recomposto na natureza em uma quantidade, digamos que proporcional à que é retirada. Então, a quantidade que eu retiro hoje não vai ser reposta em 1 mês, em 2 meses, não, são milhares de anos de petróleo. Então, por isso que a gasolina é considerada um combustível não renovável. Ok? A questão 4 da página 56, ela diz o seguinte: os combustíveis fósseis constituem a principal fonte de energia do planeta. Quais são os impactos ambientais causados pela utilização desse recurso? Pessoal, isso é muito claro. Veja bem, a fonte principal de energia do planeta, combustíveis fósseis. Esses combustíveis, eles podem causar grandes impactos. Por quê? Porque a queima desses combustíveis, elas liberam gases poluentes. Esses gases poluentes na atmosfera, vamos supor, quando inalados, eles podem trazer problemas respiratórios, como outras doenças. À medida também que os impactos ambientais podem ser causados de diversas outras formas. Pode vir a afetar diretamente a flora e a fauna. À medida que o transporte ou que a extração desses combustíveis, durante esse transporte e essa extração, elas venham a acontecer vazamentos desses combustíveis, desses recursos. E esses vazamentos, uma vez que eles venham a atingir o solo, ou os lençóis freáticos ou as águas, eles podem causar impactos consideráveis. Uma vez que pode vir a matar animais, a poluir as águas, a poluir os solos, a causar danos à vegetação. Ok? Dando continuidade, no capítulo 5 de vocês, que trabalha matriz energética e desenvolvimento sustentável, vamos entender bem. Matriz energética e desenvolvimento sustentável é um conteúdo que a gente gosta muito de discutir. E é um conteúdo que ele vem sendo
abordado no dia a dia com muita frequência. A gente vê nas mídias, a gente vê nos canais de televisão a questão de que salve o planeta, preserve a natureza. E trazendo a mesma imagem da aula passada, que foi trabalhada em um slide da aula passada, a gente tem aqui vários fatores que influenciam. O desmatamento, a produção exagerada e descontrolada de resíduos, ou seja, de lixos, muitas vezes que não são separados, não é feita a coleta de forma correta, ou seja, a coleta adequada. A gente tem o autoconsumo, e esse autoconsumo ele vem a atingir diretamente na produção desses resíduos, ou seja, desse lixo. E digamos que contra essas 3 imagens, eu trago aqui a imagem de uma lâmpada, trazendo uma área verde, uma árvore e digamos que as hélices, os equipamentos necessários para a produção de energia eólica, que seriam alternativas que podem ser adotadas para tentar, digamos que, diminuir esses impactos que o ambiente vem sofrendo. Assim como o capítulo também trabalha a produção de energia elétrica vinda de diversas fontes e as formas de desenvolvimento sustentável, pensando no bem-estar da sociedade, assim como também a preservação e o cuidado com o meio ambiente. Respondendo uma dúvida, na verdade esclarecendo e dando uma recapitulada no tópico de logística reversa. Logística reversa nada mais nada menos o que acontece. Um conjunto de procedimentos e meios para recolher e dar encaminhamento pós-venda ou pós-consumo ao setor empresarial, para reaproveitamento ou extinção correta de resíduos, principalmente resíduos que demoram milhares de anos para ser decompostos pela natureza. E a logística reversa, ela funciona como? Ela funciona à medida que eu utilizo um material, mas quando aquele material ele não serve mais, ele não está mais sendo apto a ser utilizado, ele é devolvido para o fabricante, lá para o produtor. E aí, quando ele é devolvido, o produtor ou o fabricante, ele pode ter diversos fins. Ele pode fazer uma reutilização e reciclagem, ele vai fazer o descarte adequado, ele pode fazer a incineração, que é queimar esse material. Ou ele pode vir transformar em um material novo, em um produto novo e ser revendido de novo. Quais produtos devem retornar aos fabricantes ao fim da vida útil? Pilhas e baterias, agrotóxicos e suas embalagens, produtos eletroeletrônicos e seus componentes, os pneus, óleos lubrificantes e suas embalagens, lâmpadas fluorescentes. São produtos que eu compro, mas que quando eu utilizo, que ele não serve mais, ele já está desgastado. Digamos que ele já passou do prazo de validade, eu tenho que voltar e devolver ao supermercado que eu comprei para que o supermercado envie ao fabricante, e o fabricante vai dar o destino correto para aquele produto, seja reciclar, seja reutilizar, seja transformar em um produto novo, seja incinerar, que é a queima desse produto, ou fazer o descarte de forma adequada, sendo de outra forma. Tá bem? Agora, resolvendo as atividades, eu trago para vocês as atividades a questão 1 da página 62. E a questão 1, ela diz o seguinte, alguns cientistas, eles alertam para a possibilidade do que eles chamam de sexta extinção. Qual é a principal causa disso? Cite exemplos que colaborem com esse cenário drástico, que seria essa extinção. Dentro desses exemplos, e qual a principal causa, eu posso pedir para vocês voltarem lá para aquela imagem que a gente começou a trabalhar o conteúdo. Ali a gente vê o quê? A superexploração dos recursos naturais. Além da superexploração, que é o desperdício de água, que é o desmatamento, que são as queimadas, a gente tem uma produção exagerada
de produtos a serem consumidos. Essa produção exagerada gera uma grande quantidade de resíduos. Então, a gente pode citar vários exemplos, como, por exemplo, destruição de áreas florestais para a produção de alimentos, para a criação de animais. Além disso, a gente tem o quê? A poluição de rios e de solos, com a geração de energia, com o descarte inadequado de resíduos sólidos ou de lixos, dentre outros fatores. Por quê? Porque esses fatores, essas causas, elas afetam diretamente ao meio ambiente, que é quem devolve para a gente digamos que como que eu posso dizer? Que é quem devolve para a gente os recursos necessários para as nossas manutenções vitais, para as nossas necessidades, tá bem? A questão 2 da página 69 diz o seguinte: considerando o processo de logística reversa, qual é o principal elo da cadeia de produção? E explique por quê. Considerando o processo de logística reversa, qual é o processo? Comprar, utilizar e devolver. Então, qual é esse principal elo dessa cadeia de produção? O principal elo é o ser humano, que é quem vai consumir, e é o ser humano quem tem que voltar, devolver esse produto. Assim como também é o ser humano que recebe esse produto no supermercado ou lá no local que eu compro, que tem que fazer o envio desse produto para o fabricante. E é o fabricante, que também é um ser humano, que tem que tomar o destino adequado para aquele material. Então, o principal elo é o ser humano. Tá ok? A questão 3 da página 69, ela diz o seguinte: o atual padrão de consumo hoje é compatível com os recursos naturais disponíveis? E por quê? O atual padrão de consumo, veja bem, a forma com que as coisas hoje vêm sendo consumidas, ela é compatível com os recursos naturais que são disponíveis? Não, ela não é compatível. Hoje a gente tem um padrão de consumo acelerado, a gente tem uma produção de bem material acelerada, e essa produção de bem material, ela está mais retirando recursos da natureza do que dando tempo para que esses recursos venham a ser repostos. Então, esse padrão de consumo não é compatível com a disponibilidade dos recursos naturais. A questão 4 da página 74 diz o seguinte: apesar de serem considerados energias limpas, é possível afirmar que as fontes de energias renováveis, elas não venham a causar impacto? Não, galera. Não é, digamos que, não é possível afirmar que essas fontes de energias, elas não venham a causar impactos. Elas causam impactos, sim. Por exemplo, as hidrelétricas, à medida que uma hidrelétrica ela é formada, é construída, ela vem a alterar o curso dos rios, ela vem a afetar diretamente a população que mora perto. Ela vem também a promover o quê? Além de afetar esses... Como que eu vou dizer? Ela vai afetar diretamente na população animal que vive naquele rio, nas áreas de vegetação, porque ela diminui o curso de água. À medida que ela diminui o curso de água, a vegetação que está ao redor, os animais que vivem naquele local, eles são afetados diretamente. Então, não é possível dizer que essas fontes de energias renováveis, elas não causam impactos. As produção de energia eólica, as hélices, tem, digamos que, discussões que elas vêm a causar acidentes com animais, principalmente com as aves. À medida que essas aves vêm a bater nessas hélices, elas vêm a se chocar. São diversos fatores que também são considerados e que levam a não ser possível afirmar que essas fontes não venham a causar impactos. Por hoje é só. A gente continua na próxima aula. E só lembrando mais uma vez, eu quero deixar claro que isso foi dúvidas enviadas por alguns alunos. As questões pessoais a gente volta a discutir na retomada das aulas presenciais, durante a retomada dos conteúdos, tá ok? Até a próxima. Beijos!